LGPD e a proteção de dados nas empresas. Quais são os riscos e as oportunidades, Gil? Boa tarde. Boa tarde, José Neto. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pela TV Diário do Sertão, ao vivo. O tema de hoje, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, é um tema bastante sensível e também um dos mais cobrados aqui pelos nossos clientes, por todos aqueles que nos acompanham aqui pela nossa coluna semanal. Bom, José Neto, e a você ouvinte, a você telespectador, a Lei Geral de Proteção de Dados é a Lei 13.709 de 2018 e ela dispõe dos conceitos do que são dados pessoais e também fixa critérios para a utilização e o tratamento desses dados aí por todas as empresas. Quando nós falamos que essa lei, ela obriga todas as empresas, nós estamos nos referindo a qualquer empresa, seja ela de pequeno porte, de médio porte ou as grandes empresas, inclusive aquelas que estão fora do território nacional. É uma lei que ela se aplica inclusive fora do território nacional. E eu gostaria de saber qual a importância da lei para a segurança da própria empresa. Bom, vamos lá. Inicialmente, nós precisamos fazer uma distinção. Todas as empresas, como nós falamos, elas necessitam fornecer algum tratamento de dados. Precisam fazer cadastro de clientes, precisam fazer cadastro de funcionários, coletar dados dos funcionários, para até o próprio registro da CTPS desse funcionário exige ali o controle de algumas informações, alguns dados pessoais. Então, não importa se esses dados que a lei visa proteger, se é dos funcionários ou se é, eventualmente, de clientes, né? Então, essa é a primeira diferença. E qual é isso? A importância, José Neto, é que essa lei ela visa garantir o direito constitucional à privacidade e à intimidade. Você que é consumidor, todos nós somos consumidores, seja lá de qual for o produto, nós temos muitas vezes que nos cadastrar e fornecer dados ali que são delicados, dados pessoais como endereço, CPF. Então, é evidente que é necessário que essa empresa ela preserve esses dados, mantenha esses dados de forma segura, evitando que esses dados sejam vazados, viabilizando assim a utilização para fins criminosos. Muitas vezes, alguns golpes que são aplicados ali pela internet somente são aplicados em razão de dados que são vazados aí. E o mais impactante, eu diria, mais importante, eu sempre defendo aqui que o empresário, para ser empresário no Brasil, ele precisa matar um leão por dia. É a penalidade, José Neto. Caso essa empresa, ela incorra em infrações aí da Lei Geral de Dados, ela pode chegar até 50 milhões de reais. Ou seja, é para quebrar a empresa, né? Então, é necessário que essa empresa ela procure um profissional para criar uma política de proteção de dados, uma política de privacidade. Todas as empresas, não importa o tamanho, elas precisam ter uma política de privacidade que vá estabelecer regras e as autorizações para que esses dados, os titulares desses dados, para que essa empresa possa utilizar esses dados. Então, essa penalidade, José Neto, de até 50 milhões de reais, isso é para dar efetividade. Ali tem a moda de tem leis que não pegam, né? Então, não é o caso da Lei Geral de Proteção de Dados. Além disso, foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade competente para fiscalizar todas as empresas, todas as instituições que utilizam a captura de dados pessoais dos usuários, seja lá em que nível for. Então é importante que essa empresa ela mantenha esses dados preservados. Inclusive a lei fala que a empresa ela precisa destinar um funcionário, que é o DPO, que vai ser o responsável por manter esses dados aí preservados nessa empresa.